Muito bem, nesse sábado aqui no Nossa Área, edição especial, a gente vai bater um papo com um personagem pra lá de especial no futebol goiano. Eu me refiro ao professor Hélio dos Anjos. Isso mesmo. Olha que ano mágico viveu o professor Hélio dos Anjos, que tem uma história com o futebol goiano, uma história com o Goiás, tem história com o Vila, tem história com o Atlético. Aliás, com quem que o professor Hélio dos Anjos não tem história? Professor Hélio dos Anjos, que alegria te ouvir aqui na Bandeirantes para Goiânia, para Goiás e para o centro-oeste do país. Grande abraço, que bom falar contigo, professor. Boa tarde, boa Juliano, um abraço, um prazer estar aqui com você novamente, a gente que se conhece há tanto tempo, né? E é sempre um prazer te atender, sempre um prazer conversar com seus ouvintes. E mais uma vez eu vou estar inteiramente à sua disposição. Poxa, professora, aliás, o presente é nosso aqui na Bandeirantes, poder te ouvir, né? E poder te acompanhar também por todas as plataformas digitais da Bandeirantes. Eu quero que o senhor comece falando desse ano mágico que o senhor teve, subiu a Ponte Preta e agora o Paysandu, né, no ano de 2023. O desfecho mágico do ano e de uma temporada sensacional, professor Hélio dos Anjos. Realmente, Juliano, realmente. Essa temporada 2023 eu não posso reclamar e eu tenho que colocar na minha história como uma das temporadas mais importantes da minha vida profissional, em função de tudo aquilo que a gente teve que fazer. Não foi um ano tão simples. Muitas vezes as pessoas não sabem, não entendem a grandeza das equipes, não é isso? Uma Ponte Preta com 123 anos de idade, nunca tinha conquistado um título. Depois de a gente fazer um campeonato equilibrado de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, iniciamos do ano passado, né? Iniciamos essa temporada na A2 Paulista. Isso mancha e pega muito para uma equipe da grandeza da Ponte Preta. E saímos uma temporada muito boa, de início muito boa. A proposta do clube era retornar para a primeira divisão do futebol paulista. Retornamos e culminamos com um título que nunca tinha acontecido na Ponte Preta. É o título inédito da Ponte Preta, né? Fomos campeões da A2, muito valorizada em função da organização, em função do Campeonato Paulista e muito valorizada pela Ponte Preta. Sabia que as coisas não iam acontecer muito simples, porque as dificuldades financeiras da Ponte Preta são imensas. Sabia que daqui a pouco não conseguia colocar em prática para o brasileiro o aumento de qualidade da equipe, né? E realmente, quando eu vi que não era possível, eu mesmo, por iniciativa própria, pedi o desligamento do clube, né? E fui para casa, naturalmente, achando que poderia aparecer alguma coisa também para a gente dar sequência. E 60 dias depois apareceu o Paysandu, onde a gente tem uma identidade maravilhosa, é um futebol totalmente diferente, de tudo eu posso dizer para você que é um torcedor diferente de tudo. Um time com 1,1% de probabilidade de classificação, de 20 para classificar entre 8, nós tínhamos acho que era 1,2, né? E zero chance de subir. Conseguimos recuperar sem mexer no grupo. Um jogador somente, que não entrou nos eixos de trabalho, como todo mundo sabe, da nossa exigência, eu tive que abrir mão dele. Mantive o grupo, recuperamos esse grupo, fizemos 2 ou 3 contratações bem simples, e saímos para a recuperação. Conseguimos a classificação e iniciamos um quadrangular com 12,8% de chance de classificar. Essa era a nossa probabilidade pelas chances de gol. E nós conseguimos também classificar. E esse retorno da Ponte Preta, esse retorno do Paysandu para a Série A, para a Série B, é uma coisa que representa muito para o clube. Para você ter uma ideia, os 2 jogos dentro de casa do quadrangular final foram jogos com os 2 deram 110 mil pagantes. 110 mil pagantes.
Isso aqui é uma loucura, Juliano. Isso aqui é uma religião. E, coincidentemente, a nossa classificação foi conquistada no dia da grande festa católica, né? E a maior festa do povo paraense, que é o dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E isso aí também pegou muito. E eu, participando disso tudo, estou feliz. Acho que não tenho mais nada para pedir esse ano, a não ser que eu tenha saúde para o ano que vem a gente estar de frente a outra grande equipe. Que bacana, que legal ouvir o professor Hélio dos Anjos aqui na edição especial da Nossa Área pela Bandeirantes nesse sábado. Professor, e aí o senhor falou desse público gigante nas duas partidas, somando os dois jogos, né? E aí o que me chama a atenção é que no futebol goiano a gente tem um contraste. Qual o contraste? A gente tem as mesmas dificuldades. Goiás está lutando aí para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético lutando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas na Série B, né? E o Atlético e o Vila na Série B do Campeonato Brasileiro também tenta aí um sprint para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Dificuldades no futebol do Pará, dificuldades no futebol goiano, religião no futebol do Pará, religião no futebol goiano. Por que aqui a gente não tem, né, esse público que a gente costuma ter? E olha que o Remo patina numa Série C há muito tempo. Paysandu também há muito tempo. Por que desse contraste, dessa diferença do futebol do Pará para o futebol goiano, sendo que os dois, né, no mesmo objetivo e com as mesmas dificuldades há algum tempo, professor Hélio? Você há de convir comigo que tecnicamente falando, o futebol do goiano está no nível superior ao futebol paraense. Isso não resta dúvida. É um representante na Série A. Mais público. Certo. Eu estou colocando primeiro a parte técnica. É superior. A estrutura dos clubes goianos também é superior. E eu bato muito nisso aqui para você ter uma ideia. Hoje eu tive uma reunião com o meu presidente. Eu citei mais uma vez um clube goiano como referência. Questão de estrutura, de você achar que o bom é você ir lá ver o Palmeiras, ver o Flamengo para você aproveitar alguma coisa. Eu comentei com o meu presidente hoje, o presidente, vai no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é referência para equipes do porte da nossa. Esse é uma referência. Então eu estou citando isso em função do crescimento que está acontecendo no futebol goiano em termos estrutural. Sei do que está acontecendo no Vila, um crescimento também estrutural, isso é muito importante. Agora, realmente, Juliano, não em detrimento ao torcedor goiano que me respeita e me respeitou muito, o paraense é mais apaixonado pelo futebol do que o torcedor goiano. É mais participativo, você entende? É mais envolvido com a causa. As vendas de camisa aqui, as vendas de material esportivo, de camisa, aqui no Paysandu, eu posso citar o Paysandu, é uma coisa impressionante, Juliano. Impressionante. E outra coisa que chama atenção, não gosta de camisas de segunda linha. Não compra camisa na rua da segunda linha, da fake, a camisa fake, a camisa que você encontra de qualquer barraquinha aí, eles não gostam. Eles compram a do clube, a oficial. São 7 lojas do Paysandu dentro de Belém, vendendo todo tipo de material do clube, porque o torcedor veste essa camisa. O torcedor está na rua com essa camisa. Eu gostaria muito, pelo nível técnico, por tudo que é o desenvolvimento das equipes goianas, se houvesse também essa participação, porque é isso que dá vida para o clube. E eu falo uma coisa bem, assim, normal com você. Toda a vida que a gente escutou aquela história, contrata que a gente paga. Todo mundo sabe que não existe mais isso. Não consegue pagar jogador com bilheteria. Mas eu posso frisar uma coisa para você, bem, bem real. Aqui não paga a folha total. Não paga. Mas aqui, a bilheteria do clube, e o que rende uma bilheteria em cima de vendas de bebida, de estacionamento, de tudo, hoje, eu posso falar que 80% da despesa do Paysandu, ela vem da bilheteria. Ela vem de bilheteria. Então, é uma coisa impressionante, onde eu acho que
É por isso mesmo que o futebol paraense merece de nós profissionais, você entende, muito mais trabalho para você recolocá-los nos seus devidos lugares. Muito bem, a gente está ouvindo o professor Hélio dos Anjos e que resposta, hein? E que resposta aqui, você vai acompanhando no FM 98.7 e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oeste. Inscreve no canal, compartilha a nossa live, aproveita para deixar o seu like e siga nossas redes sociais também. Você pode nos acompanhar no Facebook, Rádio Bandeirantes Goiânia, no Instagram, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no X, antigo Twitter, Rádio Bandeirantes Goiânia, e acesse o site www.radiobandeirantesgoiania.com.br. Professor Hélio dos Anjos, como é que o senhor vê essa ascensão dos estrangeiros no futebol brasileiro? Né? E que tipo de intercâmbio, né, os estrangeiros têm contribuído com o futebol brasileiro, com os treinadores brasileiros? Né? Existe até um debate, o treinador brasileiro ficou para trás, né? Ele parou de estudar. Eu gostaria que você falasse um pouco desse tema pra gente aqui no Nossa Área pela Bandeirantes Goiânia. Desde já agradecendo a sua participação e muito obrigado a você que nos acompanha em todas as plataformas digitais da Bandeirantes Goiânia. Professor Hélio dos Anjos. Eu vejo um fato muito normal, a vinda dos estrangeiros. Tem vindo bons profissionais, tem vindo profissionais ruins também. Futebol para mim é resultado. Você entende? Essa história de que o treinador brasileiro não estuda porque a organização do futebol brasileiro, que é a CBF, nunca ofereceu antes o que oferece minimamente hoje. Então nós temos que entender que muitas vezes não estudou porque não recebeu apoio. Não ofereceram para o treinador brasileiro. Agora, o treinador brasileiro resolve infinitamente mais problemas do que o treinador estrangeiro. Lá no seu país de origem. Lá no país de origem desses estrangeiros, não tem problema de salário atrasado, não tem invasão de torcida querendo matar, não tem o nível cultural que, infelizmente, nosso país não tem. Você entende? E de onde o jogador nosso vem, muitas vezes o treinador brasileiro ele tem que ser tudo. Ele tem que ser tudo dentro da estrutura. E, naturalmente, nós estamos vendo um ano de 2023 onde as coisas estão encaixando. Os estrangeiros bons estão permanecendo. Os estrangeiros que não estão conseguindo resultado estão saindo. O número de treinadores agora brasileiros nos times grandes do Brasil já adequou a outra situação. Isso não quer dizer que todos os estrangeiros são muito bons, tem ótimos profissionais, mas tem profissionais que não se adequam. Eu vou citar uma coisa, o treinador estrangeiro, muitas vezes, ele tem dificuldade de desenvolver a parte mental do grupo, a parte motivacional, que é fundamental. Por que ele tem essa dificuldade? Porque lá, muitas vezes na Europa, esse tipo de trabalho não precisa acontecer. O jogador tem outra preparação, outra formação. Você entende? O jogador se encontra com um grupo 4 horas antes e vai para o jogo. E não precisa de um trabalho motivacional, não precisa de uma concentração para se cuidar. Por quê? Porque a educação é outra. E muitas vezes o treinador estrangeiro, ele chega aqui, ele não se adequa também a isso, porque as necessidades em relação ao que o treinador brasileiro, ao que o jogador brasileiro precisa, ele ainda não tem esse conhecimento. Agora, conhecimento técnico, conhecimento tático, eu não discuto. Cada um tem a sua escola, cada um tem a sua formação. Agora, ninguém é superior a ninguém absurdamente. Ninguém. Nem o brasileiro é superior a ninguém e nem o estrangeiro é superior. Gosto, tenho relação, não tenho qualquer problema com isso. Procurei evoluir na minha vida profissional em cima daquilo que foi me oferecido. Se a CBF ofereceu todos os cursos que eu não precisava nem fazer, que eu já tenho licença internacional, que eu consegui através da minha participação na seleção da Arábia Saudita, eu tenho essa licença. Eu fui fazer os cursos. Eu procurei me adequar às necessidades brasileiras. E esse curso não vale nada no estrangeiro. Nós tivemos um treinador brasileiro agora que tem toda a formação aqui do país, que foi o Paulo Tua,
Ele foi para Portugal, com um mês eles mandaram ele embora porque ele não conseguiu a licença da UEFA. Pergunta se essa licença é exigida aqui para os treinadores estrangeiros que vêm. Porque tem treinador estrangeiro trabalhando no Brasil que não tem a formação que é exigida de nós lá no seu país de origem. Agora, eles virem trabalhar, problema zero. Você entende? Eu acho tudo muito normal. E estou frisando, o número de estrangeiros já está diminuindo. Está diminuindo. Eu só gostaria, né, e eu nunca questionei isso, que a imprensa brasileira tivesse a paciência com o treinador brasileiro que está tendo com o treinador estrangeiro. Muitas vezes, se é um treinador estrangeiro, brasileiro, que fica 6 jogos sem ganhar, ele é mandado embora. E eu estou vendo treinadores estrangeiros com dificuldade, o que é natural, porque todos nós temos as dificuldades, né? Bem tranquilo. Porque eles também, no lado emocional da cobrança, eles são mais frios. O treinador estrangeiro, ele pode perder 10, ele perde 10 partidas, ele não muda nada. O treinador brasileiro não suporta. Ele não suporta perder 5 jogos. Você entende? Eu tiro por mim. Eu não suporto perder 5 jogos seguidos. Eu fico louco. Agora, o que é importante frisar, que tem bons profissionais estrangeiros no nosso mercado, tem. Agora, tem muito bons treinadores brasileiros, muito forte no nosso mercado. E tá vendo aí, ó. Corinthians já voltou a brasileiro, Santos já voltou a brasileiro, Flamengo já voltou a brasileiro, Fluminense é brasileiro, tá? Cruzeiro é brasileiro, tá entendendo? Grêmio é brasileiro. Então nós também estamos resolvendo a situação de muitos clubes. E eu acredito ainda, vou ser muito sincero, Juliano, que tem clubes que estão com treinador estrangeiro, você entende? Que vai se estrangular, porque não é questão de ser o treinador estrangeiro, é a questão das dificuldades de um campeonato de altíssimo nível. O Campeonato Brasileiro é disputadíssimo. Série A e Série B. Gente, a Série B, nós estamos com 10 times. 10 times hoje com condições de classificação. É uma loucura isso. E que bonito é. Quer dizer, então, as coisas vão encaixar e o espaço do treinador estrangeiro vai ser mantido e o espaço do treinador brasileiro também vai ser readquirido. Como é bom, né, ouvir o professor Hélio dos Anjos nessa edição especial aqui do Nossa Área pela Bandeirantes. A paciência com o treinador brasileiro ela é muito mais curta. Eu tenho visto aqui, por exemplo, em Goiás, nós temos no Goiás Esporte Clube um estrangeiro, o Mister Armando Evangelista, que veio do futebol português, né? Ele pegou o time na zona do rebaixamento, conseguiu uma recuperação, mas o Goiás voltou para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se fosse um Hélio dos Anjos na mesma situação, você acha que já teria sido demitido? Naturalmente. Isso é o natural. Não estou falando que tem que demitir A ou B, mas eu falo isso abertamente. Naturalmente. Eu estava sendo execrado na rua. E isso é o natural. Não é com Hélio dos Anjos, não. Qualquer um que fosse brasileiro. Mas é a vida. Você entende? É a vida. A gente muitas vezes escuta um dirigente falar que o treinador brasileiro precisa isso, precisa aquilo, mas na hora do sufoco vai ser o treinador brasileiro. Times grandes já estão fazendo isso. Times médios sabem do valor que tem um treinador brasileiro. Agora, nós temos responsabilidade também de ter tido essa entrada muito grande de treinadores estrangeiros. Sim. Porque, infelizmente, os treinadores brasileiros muitas vezes trabalham por preço de banana. E quanto mais barato você é, mais fácil te troca. Quanto menos o contrato seu é trabalhado, mais se troca. Eu trabalho hoje estou trabalhando na Série C. Eu recebi 3 propostas da Série B depois que eu saí da Ponte Preta. Ninguém me pagou. Você entende? O que o Paysandu me paga. Ninguém me projetou uma premiação para subir da Série B para a Série A
igual a premiação que eu tive, que eu ganhei aqui no Paysandu e que eu ganhei na Ponte Preta em termos de A2. Quer dizer, é uma questão de que nós também não podemos aceitar, você entendeu? Qualquer contrato, trabalhar a preço de banana. Eu vou falar a verdade para você, 80% dos times 70% dos times da Série B paga muito mal, paga muito baixo. E você está disputando um campeonato onde o clube que você está disputando, a projeção, o planejamento financeiro de um clube que vai disputar hoje, está disputando a Série B, para chegar à Série A, o faturamento deles, se ele chegar, é mais de 100 milhões no outro ano. E aí eu vou comandar um trabalho desse por um preço irrisório, porque quem comanda é o treinador. O resultado final é a responsabilidade do treinador. Aí eu vou trabalhar por qualquer valor. Se o clube vai ter um faturamento de 80, 90, 100 milhões no ano, se eu conquistar o objetivo, aí eu vou trabalhar por qualquer valor, aí eu fico em casa. Então, essa é uma realidade. O número excessivo de treinadores, você está entendendo? Fez o mercado baixar preço. Fez o mercado interno para o treinador brasileiro, foi lá para baixo. Que felicidade! Eu saber que um Tite está ganhando 2 milhões de reais no Flamengo. Que felicidade saber disso. Que o Mano Menezes está ganhando 1 milhão no Corinthians. É a valorização do treinador brasileiro. Você entendeu? O treinador estrangeiro, ele coloca o contrato dele em euros. É em euros, é cotado em euros. Tá entendendo? Agora, nós treinadores brasileiros, porque eu me coloco na situação deles, só que eu ajo diferente. Eu vou ser muito sincero, Juliano, tem que me pagar bem. Eu passei daquela história de amor. Eu passei de uma história de que é o meu clube do coração. O clube do meu coração é a minha marca, Hélio dos Anjos, que nos últimos 5 anos, alcançou todos os objetivos traçados pelos clubes que eu trabalhei. Então eu acho que essa é uma situação também que nós temos culpa de estar acontecendo e de sempre acontecer essa mudança muito grande de treinadores. E além de tudo, te manda embora e não paga. 70% dos clubes manda embora ganhando pouco e não paga. Eu fiquei 4 anos, eu fiquei 3 anos disputando campeonatos, você está entendendo? No meu valor, a primeira vez em 3 anos e meio que eu estou recebendo 3 meses no dia 5. Nos últimos 4 anos, nos últimos 4 anos é a primeira vez que eu estou recebendo no dia 5 o meu salário no Paysandu, Série C. Tá entendendo? Então essa é uma realidade também. Agora, o estrangeiro no Brasil, o contrato dele, você entende? É bancado na FIFA. É na FIFA. Qualquer time que não paga o treinador estrangeiro aqui, a ligação direta é na FIFA. Nós não. Nós temos que ir para a Justiça do Trabalho. Nós temos que esperar, como eu estou esperando, uma audiência com o Náutico há 2 anos. Há 2 anos eu estou esperando uma audiência do Náutico. A última audiência que eu fui ter com o Náutico, na hora que eu estou na frente do computador para fazer o meu depoimento, a juíza não vou poder atender agora, porque o superior dela pediu uma reunião de urgência, me jogou para o ano que vem. E essa é a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade do treinador brasileiro. Agora, ser estrangeiro no Brasil, o treinador estrangeiro no Brasil é muito bom. É muito bom, tem sido muito bom, porque eles são amparados pela FIFA, não são amparados pelas leis brasileiras. A realidade é essa. Daqui a pouco eu posso até estar falando bobagem. Pode não ser isso, você entende? Mas o que nós temos de informações é isso. Hélio dos Anjos, aqui na edição especial do Nossa Área pela Bandeirantes, e você vai acompanhando no FM 98.7 e em todas as plataformas digitais da Bandeirantes, porque a Bandeirantes é multimídia para você. Interessante o relato do professor Hélio dos Anjos. Qual estágio, qual patamar dentro dessa questão financeira se encontra hoje o futebol goiano? Eu estou perguntando para um profissional que conhece muito bem. Não é só o futebol do Pará, não.
Eu tô perguntando por um profissional que conhece muito bem a realidade do futebol brasileiro, né? Que conhece muito bem a realidade do futebol goiano. Que estágio hoje está o futebol goiano? Porque me preocupa, professor Hélio, quando eu vejo a campanha do Atlético Paranaense, o crescimento dele, e vejo o Goiás de novo brigar pela permanência. Vejo o Vila liderar a Série B do Campeonato Brasileiro e perder o fôlego. Né? Vejo o Atlético ser apontado no início da competição, derrapar, mas ainda chega em condição de brigar por uma das vagas à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Em que estágio está o futebol goiano hoje? E vejo também, dia desses, conversava com o presidente Marcelo Paz, numa entrevista exclusiva que ele me recebeu, inclusive no quarto de seu hotel, né, aqui em Goiânia, e ele falava do crescimento do Fortaleza. Que estágio está o futebol goiano hoje, na sua opinião, no olhar do professor Hélio dos Anjos? Eu acho que é um estágio mediano, um estágio que nós tivemos nos últimos 20 anos. Só que nós temos mais clubes agora. Nós temos que saber, e você citou uma coisa, o próprio Atlético, que derrapou, mas o Atlético hoje é camisa pesada na Série B. O Atlético hoje está todo mundo já falando, olha, hoje na mesa nossa lá de bate-papo, comentários de nós que conhecemos o campeonato, que discutimos o campeonato, olha, realmente se o Atlético ganhar da Ponte Preta, o Atlético vai classificar. O Atlético vai chegar, porque o Atlético virou peso na série. Desce, mas tem controle financeiro, controle administrativo. Você entende? O Vila, tudo bem, perdeu força, teve dificuldade, mas aí eu falo que as pessoas têm que entender, principalmente quem cobra do Vila, daqui a pouco é acesso, tem que subir, é assim. Eu acho que tem que estabilizar. O Vila está estabilizando. Uma temporada boa no ano passado, está se firmando nessa temporada, né? Está estabilizando, está se estruturando, e a camisa começa a pesar porque tem o torcedor. O Goiás é a organização, é a estrutura, é o patrimônio, é a qualidade que tem para contratar, porque tem respaldo financeiro, né? Mas também precisa de resultado. Também precisa de resultado. Porque muitas vezes fala, o goiano não vale nada, não sei o quê. Futebol é resultado. Futebol é resultado. Essa dificuldade que o Goiás está tendo, você entendeu? Quando eu dirigi o Goiás, a cobrança era a mesma. Porque não aceitava que fosse o oitavo, o nono. Achava que tinha que ser o primeiro. Achava que tinha que ganhar o Campeonato Brasileiro. Hoje, a realidade de você estar nesse esforço aí, que é um esforço muito grande, porque é um campeonato difícil, você entende? Ela é uma realidade normal. E se permanecer, vai fortalecendo. Vai fortalecendo. Eu tenho certeza que o planejamento do Atlético era de subir mesmo esse ano. Porque o Atlético tem uma organização nesse sentido. Temos que subir para fazer isso, para melhorar aquilo. O Goiás tem que permanecer porque nós estamos num momento de liga, num momento de dinheiro muito pesado para entrando no futebol. Então, você permanecer na primeira divisão hoje, você entende? É uma conquista muito grande para o Goiás. Coisa que há 10 anos atrás, eu era super cobrado porque eu era o oitavo com o Goiás, eu era o nono. Você está entendendo? Essa é uma realidade que o futebol goiano tem que se adequar. Mas eu vejo assim. Nós temos hoje, realmente, com essa estruturação do Vila, nós temos hoje, você entende, um potencial, no caso do futebol goiano, um potencial muito grande a ser desenvolvido. Muito bem. Professor, por que a gente parou de revelar bons jogadores, talentos? Por que a gente aproveita tão pouco jogadores da base? O futebol goiano tem vivido essa situação. E o senhor viveu uma época que eu vou te contar uma coisa, viu? O senhor assistia treinamento da base. E na época eu podia acompanhar treinamento, hoje a gente não pode mais acompanhar treinamento, e a gente respeita, claro, a determinação de cada clube, mas o senhor acompanhava, o senhor ia lá buscar. E me fale uma coisa, por que hoje a gente revela tão pouco no futebol goiano, aproveita tão pouco também alguns jogadores da base?
Eu acho isso um absurdo do futebol goiano. Eu acho que aí sim você pode falar que o futebol goiano voltou a estaca zero em relação a isso. E eu tenho certeza que o investimento é infinitamente maior do que há 20 anos atrás. O investimento é infinitamente maior. Uma estrutura hoje que eu sei que tem esses clubes aí, como é o caso, eu conheço mais em termos de base o Goiás, é estrutura de primeiríssimo nível. Primeiríssimo nível. A estrutura. Quem conhece o CT do Goiás, quem conhece essa belíssima concentração da base lá dentro do CT, sabe que o investimento é infinitamente mais alto. É difícil responder isso. Eu não conheço qual é o processo dentro do Goiás, dentro do Atlético e dentro do Vila. Não conheço. Seria uma responsabilidade minha eu falar alguma coisa disso. Mas que não tem aproveitamento, não tem. Porque a gente olha as escalações. Então você busca 99, você busca 94, pelo amor de Deus, aquele time do Goiás que subiu da série B para a Série A, é a brincadeira de Romeu, daquele pessoal, foi incrível. Né? 99, 98, incrível. Todas as vezes que, graças a Deus, eu passei no Goiás, eu tive a oportunidade. Essa história de o treinador revelou, não. Quem revela é o clube. Eu tive a oportunidade de estar no Goiás no momento, né, que o Danilo estava na base, né, no momento que o Josué estava na base, disputando a Copa São Paulo, e já foi direto trabalhar comigo em 99. Você tá entendendo? O Rafael Tolói. Então, eu tive essa oportunidade e eu, como um bom conhecedor, né, muitos acham que não, né, mas eu sou um bom conhecedor. A minha história com lançar jogadores, ela é muito boa. Muito boa. E foi assim agora na Ponte Preta. Eu lancei um jogador de 17 anos na Ponte Preta. Eu lancei sim. Porque eu vi ele num treino, eu lancei. O Ponte Preta vendeu ele por 17 milhões, 8 jogos depois. Que está hoje no time da Red Bull, na Áustria. Então, é essa questão que tem que ser discutida, porque realmente, em se tratando de base, o futebol goiano, como o futebol paraense, zero. Piorou, em relação ao futebol goiano, piorou nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, hoje, baixou o nível demais a conta. Agora, eu não posso falar nada mais definitivo da causa, porque eu não conheço, eu não sei qual é o processo que se usa, né, dentro dos clubes. Mas, naturalmente, isso aí não existe mesmo. Você foi muito feliz com isso. Muito bem. Que relato do professor Hélio dos Anjos aqui na Bandeirantes, no FM 98.7. A Bandeirantes é multimídia e você vai acompanhando. Professor, eu sei que o senhor é vizinho do Dorival Júnior, né? E eu me lembro que no início do ano o Goiás ventilou a possibilidade do Dorival chegar por aqui, né, e ser o técnico da equipe do Goiás para a próxima temporada. E para ir finalizando, né, Dorival campeão da Copa do Brasil, demitido do Flamengo. Futebol é coisa de maluco, né? Você tem falado com o Dorival, bastante acolhido no elenco do São Paulo, né, que faz um trabalho aí à frente do tricolor do Morumbi. O São Paulo, que é o próximo adversário da equipe do Goiás na continuação do Campeonato Brasileiro. Você chegou a falar com o professor Dorival Júnior? Falamos sempre, cumprimentamos sempre. Né? Eu não sou uma pessoa, eu sou amigo particular dele, moramos a 600 metros de distância um do outro lá, Por que você lá não em Jurerê. convenceu ele de vir para o Goiás? Como é que é? Por que o senhor não convenceu ele de vir para o Goiás no início do ano? Realmente, não diretamente a mim, mas o Lucas, filho do Dorival, conversou com o Guilherme quando teve a proposta e nós falamos o que nós temos que falar do Goiás. Nós não temos nada para falar contra o Goiás. Nada. Qualquer informação que alguém me pedir sobre o que é o Goiás, você entende? Eu vou dar sempre as melhores informações. Porque é o clube que eu tenho o carinho, né? Sei da responsabilidade que as pessoas que comandam o Goiás têm, muitas vezes são questionadas, porque isso faz parte, mas eu sei da responsabilidade, né? E eu esqueci, inclusive, de citar o São Paulo do Dorival como um treinador também brasileiro.
né? Eu esqueci, desculpa, né? Da grandeza do trabalho do Dorival nos dois últimos clubes, né? Que eu, particularmente, eu teria que ser o treinador da seleção brasileira. Eu, particularmente, para mim, Dorival teria que ser o treinador da seleção brasileira. Essa é a minha opinião, né? E tem todo o meu apoio hoje, o Diniz, claro. Qualquer treinador que assumir a seleção brasileira vai ter o meu apoio, porque eu acho isso muito importante. Mesmo meu apoio não valendo nada, que quem é Hélio dos Anjos nesse mundo do futebol. Mas vai ter o meu apoio. Como o Tite sempre teve, como sempre trocamos cumprimentos, trocamos parabéns, trocamos não tanto ideias, né? Mas eu tinha uma relação muito boa, porque o filho dele trabalhou comigo também, o Matheus. Então, é importante frisar que um Dorival, gente, será por quê? Será por quê o Dorival faz sucesso? Porque ele tem capacidade. Ele tem capacidade. Essa é a verdade. Você podia ter convencido ele também, ou o filho dele, para ele treinar a equipe do Goiás. O que ele abriu em relação à equipe do Goiás? Porque o Paulo Rogério Pinheiro também é amigo pessoal dele. Ele abriu o jogo desse contato que ele teve aqui. Olha, eu acho que o que mais atrapalhou a ida do Dorival para o Goiás foi os problemas particulares dele. Eu não tenho o direito de falar sobre isso, mas ele andou nos últimos anos com alguns problemas familiares, né, que são problemas de saúde, a vida dele. E na época, eu lembro que ele estava com essa situação. Isso eu lembro. Se eu não me engano, até o Goiás teve conhecimento disso. Acho que o Goiás teve conhecimento. Mas quem sou eu também para fazer a cabeça do Dorival? O Dorival sabe o que é o melhor para ele, né? Agora é um grande profissional, Correto. Professor, para a gente ir finalizando esse bate-papo gostoso aqui na Bandeirantes, no FM 98.7 e em todas as plataformas digitais da Bandeirantes, desde já agradecendo pelo carinho, pela atenção que o senhor tem sempre com Goiás, com Goiânia, com a Bandeirantes no FM, na rede mundial de computadores. Deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor já esteve na Arábia Saudita. Vem cá, e essa transformação, essas estrelas, né? E a Liga Saudita, o que você pode precisar para a gente, professor Hélio? Vai virar ou já virou? Olha, é a transformação cultural de um país super fechado, que quer abrir as fronteiras em termos culturais, em termos turísticos, até o ano de 2030. Eu era comandado na seleção brasileira pelo primo do atual, primeiro-ministro da Arábia. Então eu frequentava o palácio deles, e todos eles jovens, e a ideia deles é abrir o país. E uma das formas de abrir um país, o futebol tem uma influência muito grande, eles têm condições de levar muito mais do que eles levaram até agora, em termos de potência financeira e em termos de ideias, né? Eles estão olhando todos os clubes, tem jogador na Série B lá ganhando muito mais do que ganharia em qualquer lugar do mundo, e eles vão ter uma influência muito grande no comportamento do povo árabe e fazendo uma abertura aonde o turismo vai fazer parte normal do seu país, né? E o futebol é sim, você entende, uma coisa fundamental para eles abrirem o país. Tanto que várias coisas que na minha época não se fazia normalmente no país, hoje está tudo tranquilo. É mulher no estádio, é mulher dirigindo, é uma belíssima, maravilhosa, uma das melhores do mundo, universidade só para mulher. Então ele tem essa intenção de abrir o país até o ano 2030, e ele está fazendo isso usando muito o futebol. Professor, o Vila vai subir? Eu espero que suba o Vila, que suba o Atlético, que o Goiás permaneça na primeira divisão. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo futebol goiano, e eu sei que o futebol goiano tá com bons treinadores, né? O Lisca é um treinador importante, com identidade para um time como o Vila, né? Torço muito, porque eu gosto muito do Jair, é um treinador que me respeita muito, um amigo que eu tenho no futebol, e o Jair está fazendo uma recuperação brilhante no Atlético. O Atlético, para mim, chega forte. Para mim, o Atlético chega forte, na minha visão.
né? Eu também, no início da temporada, achava que o Atlético ia ser de cabo a rabo, né? Mas futebol tem as suas coisas. E, naturalmente, a permanência do Goiás ela é fundamental, ela é importantíssima para o momento até mesmo financeiro do clube, porque essas ligas aí, você entende, que estão se criando, depende muito do seu rendimento técnico. O Goiás merece, por tudo também, permanecer na Série A. Professor Hélio dos Anjos, que presente para Goiânia, para Goiás, para o centro-oeste do país. Parabéns pela conquista no Paysandu, pelo acesso. Aliás, parabéns também pelo acesso à frente da Ponte Preta, que não conquistava há muito tempo. Um ano mágico para o senhor e não poderia ser melhor, né? O senhor poder dividir tudo isso com a gente aqui na Bandeirantes, na edição especial deste sábado do Nossa Área pela Bandeirantes. Professor, sempre bom te ouvir na Bandeirantes, no FM e também em todas as plataformas digitais. Espero voltar a trabalhar e ter o senhor por perto aqui no futebol goiano. O senhor é um patrimônio nosso, não é do Pará, não. É um patrimônio do estado de Goiás. Obrigado, Juliano, obrigado. Eu só quero deixar claro uma coisa, né? São 65 anos, 40 de futebol, não é isso? E futebol, para mim, tem coisas muito simples. Futebol é resultado. Eu falo isso para os treinadores jovens. Tá? O trabalho é resultado. Para conseguir resultado, você tem que trabalhar bem. Isso, para mim, é fundamental. Tá? E continuo com aquele lema. Não vendo a minha alma. Seja você sempre, que as coisas acontecem. Então, agora é um ano brilhante, né? Um ano de 6 derrotas só, Fábio. 6 derrotas numa temporada, em 2 clubes. Então, futebol para mim é resultado e eu vou buscar mais resultado, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Estou agora me preparando para situações diferentes, vou me separar aí 10 meses do meu filho, que vai em busca de conhecimento na Europa, vai passar 10 meses lá. O Guilherme? Especializando mais ainda na área de gestão, na área esportiva, e aí cresce a dupla, cresce o Guilherme, cresce o pai, porque ele tem sido para mim também o meu braço direito, o meu braço esquerdo, e isso para nós todos é muito importante. São conquistas de 2 pessoas juntas que muitas vezes são questionadas, mas a vida nos dá a oportunidade de mostrar o contrário. Que bacana, eu torço muito pro Guilherme, gosto muito do Guilherme, já converso com o Guilherme até hoje, torço muito pro Guilherme dos Anjos, que é filho do professor Hélio dos Anjos, que bateu um papo conosco aqui. Professor, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção com a Bandeirantes e, claro, a gente vai voltar a se falar. Aliás, você devia falar sempre aqui na Bandeirantes, para Goiânia, para Goiás e para o centro-oeste do país. Que alegria, professor, poder te ouvir na Bandeirantes, a grande rádio do centro-oeste do país. Obrigado, amigo. Grande abraço, Juliano. Tá? Precisando da gente, nós vamos estar sempre à disposição. Um abraço a todos.